Muito bem, agora nós vamos para a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bem, agora nós vamos para a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, tá? Vamos agora, você que está do outro lado, acompanhando a programação da Rádio Missões FM, um forte abraço para você, forte abraço para sua família, e para todos que acompanham a programação da Rádio Missões. 8 horas e 44 minutos, tá? 8h44. E eu quero chamar você para nós meditarmos aqui em Isaías, capítulo 66. Fala sobre a rejeição final dos rebeldes. Nós estamos vendo a situação da nossa nação e das nações. E nós estamos vendo o preço da rebeldia, né? Deus, ele traz a paga sobre a vida de todos aqueles que procedem com rebeldia. Aqui diz em Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, queridos amados irmãos, é uma palavra do Criador, a palavra do Senhor para a nossa vida, para a sua vida, para todos nós. Que casa que Deus vai habitar aqui na terra, né? Se o trono dele está no céu, quem pode edificar uma casa para Deus morar, né? Veja a rebeldia que está sobre a terra, sobre as nações. Cada um constrói, né, um prédio dizendo que é a casa de Deus, que é a casa do Senhor. Cada um escolhe a sua doutrina, cada um escolhe o que quer para Deus habitar, para Deus morar. Se nós observarmos na palavra de Deus, nos evangelhos, Jesus fala acerca do evangelho do reino, Jesus fala acerca do reino dos céus. Jesus ele fala acerca do Pai e qual é o desejo dele. Pai nosso que estais no céu, se lembra desta oração? Lá em Mateus, Pai nosso que estais no céu, nós insistimos que nós temos que fazer uma casa para Deus morar aqui na terra. A Bíblia diz também que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, para que nós queremos construir grandes prédios, catedrais, né, que vale milhões, arrancando esse dinheiro dos pobres, dos necessitados, né, iludindo eles, prendendo eles em tijolos, prendendo a sua fé em coisas materiais, para obter o quê? Fama. E para obter conhecimento, ou seja, para que todos possam conhecer. Essa passagem ela me traz uma lembrança também da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída ali na cidade de Babel, ou Babilônia, com o intuito de chegarem até o céu para adorarem a Deus, enfim. Talvez a intenção daquele povo seria que se houvesse novamente um dilúvio, eles construindo aquela torre, provavelmente na cabeça deles, eles não iriam morrer, porque Deus já havia destruído a terra, ou seja, os moradores da terra, com o dilúvio. E aquele povo que estava ali, eles tinham um pensamento de buscar, né, os céus através de uma torre. Então, vejamos bem, eles construíram aquela torre, uma certa parte da torre não foi totalmente construída, porque Deus veio
e confundiu a língua de cada um. Confundiu a língua daquele povo. Por quê? Por causa da rebeldia. A ordem de Deus sobre aquele povo era para que eles povoassem a terra. Mas eles decidiram fazer um lugar para eles ficarem ali naquele lugar, né, permanecerem ali e não se perderem. E não ter que sair para outro lugar. E se porventura viesse outro dilúvio, provavelmente, na mente deles, era que eles iriam ser livres da morte, né? Mas vejamos bem, hoje não é diferente. Essa confusão, ela se estende pela terra, pelas nações. Como Deus viu toda aquela problemática na terra, Deus desce e confunde a língua de cada um. Então, imagino eu que um pedia, traz água, trazia o tijolo, ou traz tijolo, trazia água. Então houve uma confusão muito grande na terra, para que aquele povo se espalhasse. Porque a ordem de Deus era para que se espalhasse sobre a terra, para se multiplicarem na terra, para povoar toda a terra. Então, eles não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Hoje não é diferente. Há uma palavra do Senhor Jesus para que nós possamos ir sobre todas as nações, para que nós possamos pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Traz essa informação clara para nós, mas nós insistimos em construir uma casa para Deus e ali reunirmos grupos de pessoas para que nós possamos adorar a Deus. Casa do Senhor, a casa do Espírito Santo é você, é eu. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós encontramos um ponto de rebeldia, onde nós estendemos uma placa e criamos uma denominação com o pretexto de adorarmos a Deus. Mas esse é um pretexto errado, esse é um pensamento, né, do homem corrompido, do homem caído, esse é um pensamento maligno. Satanás, ele corrompeu o homem. Satanás, ele fez com que o homem vivesse, né, na corrupção. Então, o nosso lado corrupto precisa ser mudado. O nosso lado corrupto precisa ser transformado. E só vai ser transformado quando nós compreendermos que nós erramos perante Deus. Quando nós compreendermos que Deus não está em busca de uma casa feita por mãos de homens aqui na terra para ele habitar, porque os pés dele habitam aqui na terra. Sabe? Os cabelos dos pés dele. Ele está no céu, no seu trono. Ele não faz morada aqui em templos construídos por mãos de homens, construído por tijolos, onde os pobres, onde as pessoas que estão com a sua fé presa nessas coisas, né, são induzidos a pagar um alto preço para a construção desses prédios, esses referidos templos, referidos, como se diz, catedrais. Isso tudo com o intuito de serem bem conhecidos, porque ali em Babel, aquela torre, o propósito deles era para que eles fossem bem conhecidos e famosos. Você entende? Mas eu quero dizer para você que fica bem conhecido aquele que segue a vontade do Criador, porque ele se torna um conhecido dos céus. Então, aqui a Bíblia está dizendo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Então, quer dizer que você pode construir um templo ou uma catedral e dizer, Deus, é aqui que você tem que morar. Quer dizer que você manda em Deus. Quer dizer que o povo hoje é que manda em Deus. Isso é rebeldia, isso é desvio de conduta, isso é corrupção. E aí nós queremos falar da corrupção dos políticos, nós queremos falar da corrupção das pessoas, mas nós estamos sendo corruptos, porque a palavra de Deus está nos dizendo algo e nós estamos fazendo outra. Nós estamos adulterando aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Estamos em rebeldia. E todos os rebeldes, chega o dia da correção. As nações estão passando por problemas, né,
de morte. Muitas pessoas já morreram nessa terra. Muitas pessoas já foram ceifadas. Deus nos assinalando, purificai-vos. Nós devemos nos purificar, nós devemos nos arrepender. Então, quando você olha para homens que insistem nessas construções, dizendo que Deus deu uma palavra para que eles construíssem templos luxuosos, Deus deu uma palavra para que construísse torres, Deus deu uma palavra para que construísse aí catedrais, é uma direção de Deus. Isso é mentira, isso é engano, isso não é verdade. Esse é um coração de Nimrod, esse é um coração daquele povo que vivia ali em Babel, esse é um coração corrompido. Deus não mandou ninguém construir prédios, Deus mandou você e eu, cuidar daquilo que Ele ordena, guardar os estatutos, os mandamentos. Jesus mandou nós irmos atrás daqueles que não conhecem a Ele para pregar o Evangelho, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós nos trancamos em quatro paredes e nos fazemos ali uns semideuses. E queremos conduzir essas pessoas para nós, em vez de conduzirmos elas para Jesus. O propósito dessas catedrais, o propósito dessas torres, o propósito dessas referidas igrejas, desses referidos templos, é simplesmente para conduzir o povo para um líder ou para um grupo de líderes. E dali Jesus é esquecido, a salvação é esquecida, o arrependimento é esquecido. Às vezes tem alguns que até pregam sobre o arrependimento, mas é pior do que os hipócritas, falam de arrependimento, mas não são arrependidos. Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, porque Deus não está em busca de uma casa aqui na terra feita por mãos de homens. Nós precisamos nos arrepender disso. E essas pessoas, elas são cheias de orgulhos, essas pessoas, elas são cheias de achismo, elas são rebeldes, elas fazem acepção de pessoas, porque se tiver alguém ali dentro daqueles referidos templos, que elas dizem que é a casa de Deus, se não devolve o dízimo, se não devolve a oferta, elas discriminam essas pessoas, elas fazem acepção. E Jesus não fez acepção de ninguém. Jesus não ensinou ninguém a construir templos. Jesus não ensinou, Jesus não deu ordem para ninguém fazer isso. Mas Ele deu ordem para que nós cuidássemos do templo e morada do Espírito Santo, porque Ele iria para o Pai e Ele enviaria o Espírito Consolador. E esse Espírito, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele deve fazer morada em você e em mim. E se essa casa estiver suja, se essa casa estiver no pecado, Ele não vai habitar. Então o que habita nessas casas sujas é o espírito de engano, é o espírito de corrupção, é o espírito do homem caído. E Deus não está em busca disso. Deus está em busca que nós nos arrependemos, que nós limpamos essa casa, para que o Espírito Santo possa nos guiar, nos conduzir. Não adianta nós insistirmos no erro, se nós não denunciarmos as nossas práticas, se nós não expormos as nossas práticas malignas, se nós não nos arrependermos disso e deixarmos essas práticas malignas, a poderosa mão de Deus não sairá de cima de nós. Sabe, a maldição que deveria ser bênção, as bênçãos que deveria ser bênção para nossas vidas, porque nós estamos em rebeldia, ela se transforma em maldição. Então você vê hoje você vê a igreja fragilizada, hoje você vê o povo de Deus fragilizado, corrompido. Satanás corrompeu o cristão de hoje. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa de querer ser conhecido ou conhecida, por causa de querer ter multidões de pessoas o seguindo, em vez de querer levar essas pessoas para seguirem Jesus, levam essas pessoas a seguir a si próprio ou a um grupo de líderes. Isso é errado e Deus está para vomitar isso.
Deus irá tratar com cada um dos líderes que não se arrependem desse pecado. Chegou o tempo de Deus corrigir cada um que estão buscando os seus próprios interesses. Qual é o interesse que você está vivendo hoje? É o interesse de Deus ou é o seu próprio interesse? Porque eu quero dizer para você, Isaías 66 está dizendo: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa, ele está perguntando, que casa me edificaríeis vós? Que casa? E ele diz mais, e que lugar seria o do meu descanso? Que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Olha só, ele fez todas essas coisas. Aí você quer dizer que você está construindo uma casa para ele. Tá? E olha o que diz, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, enquanto você rejeita o pobre, enquanto as nações rejeitam o pobre, Deus está dizendo que Ele olha para o pobre e abatido de espírito. Ele olha para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da palavra dele, do Criador. E essas casas que dizem casa de Deus, são tantas casas que dizem casa de Deus, são tantas placas levantadas em nome de Deus, uma rebeldia tremenda, um pecado horrível. Isso está fedendo, isso é podre, isso é nojento se nós não nos arrependermos. Eu me arrependo de tudo isso que fiz. Eu me arrependo de um dia estar num local desses dizendo que era casa de Deus. Eu me arrependo de um dia estar num lugar desses dizendo que eu estava cuidando daquilo que era de Deus. Enquanto a minha família estava perecendo, enquanto a minha vida estava perecendo. Por quê? Porque eu estava em rebeldia. Então, quando você entra nesse tipo de rebeldia, há uma cegueira muito grande, há problemas vêm para cima de você, a maldição, aquilo que era para ser bênção na sua vida se torna maldição. Se você olhar em Deuteronômio 28, porque nós agimos como hipócritas. Nós somos hipócritas, Deus está falando em sua palavra e nós estamos seguindo outras coisas, invenções da nossa mente, invenções de Satanás, invenções malignas, porque Satanás corrompeu o homem, porque ele quer colocar o homem contra Deus. E você com essas práticas, você está contra Deus, você não está a favor de Deus, porque a palavra dele está dizendo ao contrário do que você está praticando, ao contrário do que eu já pratiquei. Mas eu já me arrependi e continuo me arrependendo de tudo que eu já fiz. Eu peço perdão para Deus por tudo isso. A casa do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo é nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, então nós precisamos nos purificar. Nós precisamos sair dessa sujeira imunda. Eu fico vendo grandes líderes caídos, líderes que estão aí com o coração corrompido, com a mente corrompida, com o espírito corrompido, estão falando em nome de Deus, estão arrancando, estão servindo a Mamon, não estão servindo a Deus. Estão aí em busca de pessoas simplesmente para arrancar o que elas têm. Estão aí levantando os templos de tijolos simplesmente para serem conhecidos e tirar o que o povo tem, para prender a mente do povo naqueles tijolos. Preste bem atenção, será que você está servindo verdadeiramente ao Criador? Será que essas são as ordens do Criador para a sua vida, para a minha vida? Será que é isso? Será que nós não estamos vivendo uma hipocrisia tremenda nessa terra? Já parou para pensar nisso? Precisamos nos arrepender para que a mão de Deus possa sair de cima de nós para não nos machucar, para não nos ferir mais, mas sim para cuidar de nós. Quando nós vivemos, e tem mais um detalhe, quando nós vivemos só simplesmente pelas bênçãos de Deus, nós não servimos a Ele com propósito, nós não servimos a Ele conforme a vontade dEle, nós temos que servir a Deus porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós temos que servir a Deus, não é só porque eu preciso de um pedacinho lá no céu, não, é porque Ele é soberano, porque Ele é tudo
porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o meu Salvador. Nós precisamos servir ao Criador de coração, de todo o amor, não com barganhas. Eu estou aqui para denunciar todo o pecado que a liderança de hoje, do povo de Deus, corrompidos, estão fazendo com o povo que não conhece a palavra de Deus. Estão levando esse povo para um caminho errado. Então, neste momento, eu estou aqui a denunciar todos aqueles que criam na sua mente um pensamento que Deus mandou construir um templo, que Deus mandou construir eu esqueci até o nome já, uma torre, ou mandou construir um prédio grande, né? Uma catedral. Isso é mentira, isso é engano de Satanás, isso é corrupção. Você está corrompido. O seu interesse é fama, o seu interesse é ser conhecido, o seu interesse é arrancar dinheiro do povo, o seu interesse é tirar o povo da presença de Deus. Esse é o interesse maligno, esse é o interesse do homem corrompido. Satanás te corrompeu. Eu vivi isso, então eu reconheço que eu estava errado ao observar as Escrituras. Essa palavra, ela dói, mas é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, se você olha para Gênesis e olha lá a história daquele povo ali, Nimrod, todo aquele povo que viveu ali em Babel, construindo aquela torre de Babel, com pretextos para serem famosos, conhecidos, Deus vai confundir, ou seja, você já está confundido, já está confuso porque você está em desobediência, você está em rebeldia. Deus não mandou você construir casa para Ele aqui na terra. Deus não me mandou eu construir casa para Ele aqui na terra, porque o trono dEle é o céu e aqui é o lugar dos escabelos dos pés dEle. Vamos parar de hipocrisia, de mentira e de engano. Vamos nos arrepender e retornar para o Criador. O Criador que restaurar essa nação, mas a nação que está corrompida, sem reconhecer o seu corrompimento, sem reconhecer a sua corrupção, não verão a glória de Deus. Só vai ver a glória de Deus aqueles que se arrependem. Pessoas que prendem famílias para trabalhar nessas obras, em construção de tijolos, em construção de levantar paredes, seja tijolos ou seja blocos, seja o que for. Prende essas pessoas dizendo que estão construindo ali uma casa de Deus para adorar a Deus. Mentira, engano, erros, falhas, hipocrisia. Devemos nos arrepender disso enquanto há tempo. Devemos nos arrepender disso enquanto há misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deus está nos alertando. Então o juízo de Deus virá sobre esses homens a partir de agora, porque Deus, Ele está dizendo para nós, Ele não quer nada disso, Ele olha para o pobre e abatido de espírito e que treme diante dEle, treme diante da palavra dEle. Em vez de você estar gastando milhões ou bilhões em construção de prédios, desses locais, investe nos pobres, cuida dos necessitados. Hoje nós estamos vendo, vários cristãos sendo decapitados, vários cristãos sendo perseguidos e nós estamos de braços cruzados, porque nós temos a nossa preocupação, nós temos os nossos próprios interesses, construção de prédios para dizermos que é a casa de Deus. Em vez de nós cuidarmos dos pobres, dos necessitados, aqueles que tremem, aqueles que tremem diante de Deus, aqueles que têm aí, está aí chorando na presença de Deus, aqueles que estão buscando um socorro de Deus, em vez de eu buscarmos ajudar essas pessoas, nós queremos ajudar tijolos. Mentira, engano. Eu estou para denunciar esse engano. Deus me chamou para levantar a voz e denunciar esse espírito maligno que tomou conta do povo de Deus. Povo corrompido, busque a purificação, o arrependimento. Em o nome de Jesus, enquanto há tempo. A misericórdia de Deus está sobre nós. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos deleitar, voltar para Deus, para o Criador, e sair da rebeldia, da farsa, da mentira, do engano. Deus não mandou ninguém fazer casa para Ele, porque Ele não habita em locais feitos por mãos de homens.
Está escrito na palavra, eu fico com a palavra, eu não fico com que a tua invenção, a invenção que Satanás colocou na tua mente, que você tem que edificar uma casa para Deus. Mentira, engano. Edifica a si mesmo. Busque a edificação, busque a transformação, busque o arrependimento, busque a purificação, busque isso. Aí sim você vai estar fazendo algo certo, mas leve o evangelho para aqueles que não estão conhecendo o evangelho, ou seja, não conhecem o evangelho. Vamos levar o evangelho. Vamos levar a palavra. Chega de ficarmos pregando mimimi, chega de nós não nos denunciarmos, nós devemos denunciar a nossa falsidade, devemos renunciar a nossa mentira, o nosso engano, devemos ser verdadeiros, devemos lutar pela verdade. Aquilo que Deus odeia, eu preciso odiar. Aquilo que Deus ama, eu preciso amar. Deus odeia a mentira e nós vivemos na mentira. Deus é pela verdade e nós não somos pela verdade. Então que daqui para frente nós possamos nos arrepender disso e viver pela verdade e não pela mentira. Busque ajudar os pobres e os necessitados. A nossa cidade está cheia de venezuelanos. A nossa cidade está cheia de estrangeiros. Será que nós estamos cuidando desses homens, dessas mulheres, dessas crianças? Será que nós estamos fazendo a nossa tarefa? Será que nós estamos cumprindo verdadeiramente com o chamado de Deus para a nossa vida? Essas perguntas eu deixo para você e você responde para você mesmo. Analise a si mesmo. Analise a si mesmo. Eu já tenho analisado as minhas práticas e tenho visto que as minhas condutas têm sido condutas erradas. Têm sido condutas que não agradavam a Deus, mas eu reconheço isso agora, reconheço isso hoje e me arrependo de toda conduta errada, de toda conduta de rebeldia, de toda conduta maligna que tem atrapalhado eu me aproximar de Deus. Eu me arrependo de toda essa conduta e busco o arrependimento todos os dias e busco purificar-me na presença do Criador e viver à vontade dEle. Vamos juntos nos arrepender. Enquanto nós não nos arrependermos, será que você não observou o que Deus está fazendo sobre a terra? O que Deus está fazendo sobre as nações é sinalizando a tua rebeldia, é sinalizando a minha rebeldia, mas Ele tem a misericórdia tão grande que está nos dando mais uma chance. Ele está nos dando mais uma chance de reconhecer a nossa rebeldia e nos arrepender e viver para Ele. Pense nisso. Pense nisso. Deus é o nosso Pai, mas quando nós vivemos na verdade, não crie doutrinas falsas, não pegue versículos isolados e fica tentando ser semideus, tomar o lugar de Deus. Isso é caráter corrompido. Isso é caráter de corrupção. Isso é caráter maligno, isso é caráter satânico. Hoje a gente vê vários pastores, vários homens criar uma doutrina de que eles são pais espirituais. Criaram paternidades espirituais, estão querendo tomar o lugar de Deus. Quem é o meu pai espiritual é o Criador. E Ele colocou sobre a minha vida, quando eu nasci, o meu pai biológico para cuidar de mim e representar Ele aqui na terra. Ele não colocou outro homem. Homens que estão querendo tomar o lugar de Deus com um pretexto de engano e arrancar o dinheiro do povo. A única coisa que esses pais espirituais querem é o seu dinheiro. É o que você tem. Por quê? Porque isso traz recurso, isso traz resultado para eles financeiro, mas eles não sabem o tamanho da maldição que eles estão atraindo para si próprio. O meu pai espiritual está no céu. Ele é meu único pai verdadeiro. Ele é o meu Abba Pai. E eu não troco ele por homem nenhum. Quando você vê esses homens aí que estão com essa doutrina falsa, doutrina maligna, doutrina corrupta, de dizer que eles são pais espirituais, fuja dessa tal doutrina. Fuja disso. Isso é maligno. Eles não são pais espirituais de ninguém. O pretexto é ser seu pai espiritual para arrancar o que você tem, para arrancar o direito de você viver na presença do seu pai verdadeiro, que é Deus. Então fuja disso. Saia dessa operação maligna que o diabo implantou na mente desses homens. Homens corrompidos por causa do dinheiro. E outra coisa, quando você
deixa de colocar a contribuição financeira, o dízimo do dízimo, ou a oferta, ou não sei o que lá, mais o que, ou tridízimo, ou é um monte de invenção. Quando você deixa de investir na vida desses homens, eles não são mais os seus pais espirituais. E eu já te digo, eles te abandonam. Eu já te digo, eles te deixam, porque o interesse deles é simplesmente a ganância. O interesse deles simplesmente é o que você tem. Então fuja disso. Coloque o que você tem para colocar na vida dos pobres e dos necessitados. Ajude aqueles que tremem na presença de Deus. Ajude aqueles que choram na presença de Deus. Ajude aqueles que temem a Deus. Pense nisso. Creia que o Criador está nos chamando para uma purificação. Creia que o Criador está nos chamando para um alinhamento. Creia, o Criador está nos chamando para verificar a nós mesmos e ver como é que está a nossa conduta. Arrependa do teu pecado. Arrependa do teu caráter caído. Arrependa do teu caráter corrompido. Arrependa-te do teu caráter satânico e busque a santidade. Busque a purificação. Busque a viver a palavra do Criador. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. São milhares de pessoas que estão presas. São milhares de pessoas que estão presas à religião. São milhares de pessoas que estão presas antissistema, que se tornou pior do que o sistema. Caia fora disso. Caia fora dessa armadilha. E viva para Deus. Viva para o teu Criador. Honre Ele sobre todas as coisas. Ame a Ele sobre todas as coisas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus cause um grande arrependimento em seu coração e que você possa deixar de dizer que está na casa de Deus, de dizer que está construindo algo para Deus. Muitas pessoas estão fazendo a obra, dizendo que a obra de Deus, que Deus chamou para fazer, mas lá no grande dia vão ser rejeitados e lançados no lago de fogo. Aqueles que estão matando os cristãos, os verdadeiros cristãos que estão morrendo pelo Evangelho de Cristo, nem eles sabem que eles estão prestando um trabalho para Deus. Mas será que eles vão ser salvos? Será? Tem muitas pessoas que estão prestando um trabalho para Deus, mas será que vão ser salvos? Será que vão ser salvos? Será que da forma que você está levando a palavra de Deus, será que você vai ser salvo? Será que eu serei salvo? Nós precisamos analisar isso. Deus te ilumine e que traga o arrependimento profundo em seu coração. Chegou a vez dos grandes líderes dessa nação e das nações serem tratados pelo Criador. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não vender tudo que adquiriram em nome de Deus e não devolver aos pobres, serão abatidos pelo Criador. Que você possa alcançar essa misericórdia e o arrependimento. Que você possa ser arrependido e transformado pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe.